E hoje, você sabe sobre o que nós vamos falar? Sobre os tipos de leite. Como assim? Leite materno não é só um, é um leite e pronto? Não! Você sabia que há pelo menos 3 variações, padrões para o leite materno? Mas tudo que você come, tudo que você bebe, ele vai interferir também nessa composição do leite, entende? Então, o que acontece? A cada momento dessa amamentação, o leite ele vai ter uma composição diferente de acordo com o que você come. Então, se você come mais açúcares, se você come mais gorduras, e assim a gente vai. Mas isso aí vai influenciar de mulher para mulher, de mãe para mãe, mas para gestante, uma transformação padrão é o que eu quero apresentar para você aqui hoje. Porque desde a gestação, a mama ela já se prepara para amamentar. Você sabia? E eu quero te apresentar pelo menos 3 tipos de leite, que é realmente o leite que essa mãe vai produzir, onde tem em cada fase desse leite tem um momento para que ela realmente amamente, suprindo todas as necessidades desse bebê. Porque o que acontece? Quando o bebezinho nasce, ele tem uma necessidade. Agora, quando o bebê tá ali já na 2ª semana, no 1º mês, ele tem outra necessidade. E a partir dos 6 meses, ele já tem outra necessidade. E o tanto que é incrível, o nosso corpo, ele se adequa a cada fase do bebê para suprir tudo aquilo que ele precisa. Não é lindo? É maravilhoso, é apaixonante. Então, mãe, não se preocupe. Quando você vê que o seu leite no início tá mais amarelinho, depois fica mais branquinho. Falei, gente, mas antes o leite tava assim e agora tá assado. Como que é isso? É porque o leite ele vai se transformando. E fora essas transformações, desses 3 tipos de leite que nós vamos apresentar para vocês, ainda tem a amamentação anterior, o leite anterior e o leite posterior. Como assim? Mas eu vou explicar para vocês, tá bom? Como que é todo esse processo e aí você vai poder entender melhor para quando o bebê começar a amamentar e aí você vê aquela diferença na cor do leite, você não pensar, nossa, mas meu leite estava mais forte e agora tá clarinho, será que o meu leite ficou fraco? Eu fiz alguma coisa que deixou o meu leite fraco? Então você vai entender bem, passo a passo de tudo isso, sabe por quê? Porque eu quero ver você plena, pegando o seu bebezinho no colo e amamentando, feliz, tranquila, entendendo tudo que está acontecendo no seu corpo, acontecendo no seu bebê, tá bom? Ok? Mas antes de nós falarmos desses 3 tipos de leite, eu tenho certeza que vocês já sabem. Fala aí para mim pelo menos um tipo de leite. Escreve aí para mim quais. O primeiro é o nome que a gente mais ouve, que é começa com C, colostro. Isso mesmo, a mulher desde a gestação ela já pode estar produzindo esse colostro, mas eu quero te apresentá-lo melhor daqui a pouco. Porque olha só, o que acontece, mãe? Antes de você aprender um pouco sobre tudo isso, eu quero te apresentar o estômago do bebê, tá vendo? Tá aqui, ó, representado nas minhas conchinhas, porque o que acontece? Às vezes a mulher, ela tem a impressão de que o bebê mama muito pouquinho e pensa que tá com pouco leite. Falei, nossa, mas eu tô com pouco leite, o que aconteceu? Não, na verdade, não é você que tá com pouco de leite, mas é porque o bebê não consegue mamar muito, porque o estômago dele é muito pequeno. Olha aqui, no primeiro dia o estômago do bebê, ele cabe, sabe quanto? Chuta aí, quantos você acha que ele cabe? Pelo menos de 5 a 7 ml. 5 ml é um copinho assim, ó, menos de um copinho de café. De 5 a 7 ml você consegue amamentar o bebê, então é muito pouco. Ele se satisfaz, ele se sente cheio muito rapidamente.
E aí é por isso que nos primeiros dias o bebê mama muitas vezes. Não é manha, não é porque, não, ele tá querendo só ficar no peito. Não, não é isso. É porque realmente o bico, o estômago desse bebê, ele é muito pequeno e aí vai realmente mamar pouco. Mas ao mesmo tempo que ele é pequeno, mama pouco, ele vai esvaziar também muito rápido. E deixa eu te contar, sabe qual que é uma das composições desse leite materno, principalmente dos primeiros dias deste colostro, que eu vou apresentar melhor daqui a pouco? São enzimas digestivas. Porque o bebê, quando ele tá lá dentro do útero, sabe o que ele faz? Ele engole, ele bebe muito mecônio. Mecônio é o líquido que envolve o bebê dentro da placenta. E aí, nessa ingesta desse mecônio, quando ele vai fazer o cocô de todo esse mecônio, ele precisa de ajuda para digerir tudo isso. E aí, o primeiro leite, o colostro, ele tem enzimas digestivas que vai ajudar na digestão desse mecônio e também do leite que ele amamenta, que ele é alimentado. E aí, o que acontece? Ele faz cocô rapidinho, então ele mama, digere rapidão e aí ele já faz cocô e já tá pronto para outra, entenderam? Então é tudo muito rápido, ok? Então nos primeiros dias de 5 a 7 ml. No terceiro dia, olha aqui o tamanho. No terceiro dia ele já tá entre 22 e 27 ml. Já aumentou um pouquinho, não é? Já aumentou um pouco, mas ainda é bem pouquinho leite que esse rapazinho ou que essa mocinha vai amamentar. Só que aí tem um salto muito grande do terceiro dia para o sétimo dia, olha, de 45 a 60 ml. Então você vê que, olha, do terceiro dia para o sétimo, ele já aumenta muito. E sabe por quê? Aqui no sétimo, o que acontece? Já vai começar numa produção de um outro tipo de leite, que é o leite de transição, que daqui a pouco você vai ver certinho os detalhes dele. E aí, olha só, você consegue perceber que em 7 dias, olha a diferença. Aqui é muito importante que você já tenha a pega correta, assim, ó, bem tranquilo para fazer. Porque aqui ele realmente vai amamentar muito, você vai ver que a pega, a sucção dele é bem mais forte. Do sétimo dia para um mês, né? Então, da primeira semana até a quarta semana, já aumenta também bastante, até 150 ml. Então, aumenta muito. E isso tudo, olha, de um dia para 30 dias, meu povo, aumenta muita coisa. Consegue perceber? Você entendendo isso aqui, ó, fica mais fácil de você acompanhar as mamadas e ver que o que está acontecendo com o bebê é um crescimento e desenvolvimento, é um amadurecimento de todo o sistema desse bebê e que com o passar do tempo ele vai amamentando mais. E esse leite vai acompanhar esse crescimento e vai sofrer algumas transformações para deixar o bebê, ó, firme e forte, para que ele possa dormir bem, não ter todas as vitaminas, todas as proteínas, as gorduras, os açúcares e principalmente as vacinas. É o leite, o primeiro leite, o colostro, ele é basicamente soldadinhos de defesa. Então, o colostro, ele é a primeira vacina desse bebê. Por isso que é muito, muito importante que desde o parto você já comece a estimular essa mama para que ele possa amamentar. Porque aí, se caso você ainda não tiver vazando o colostro, porque algumas mulheres desde a gestação, lá do terceiro trimestre para lá, já começa a vazar colostro, que é esse primeiro leite. Então você precisa oferecer esse leite. Por mais que você olhe assim, nossa, mas é muito pouquinho. Não, mas as vacinas estão aqui, ó, nesses 5 ml de leite que você vai dar para ele. Já tem uma pancada de vacina que vai não só proteger o seu bebê,
mas também vai ajudar com que ele cresça mais forte. E olha, tem muita coisa que cada tipo de leite oferece para o seu bebê, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Me fala aí, tá chegando tudo bem para vocês? E leite é base de água. Então, pelo menos 3 litros de água você precisa beber durante a gestação e durante a amamentação. Então, uma garrafinha de água sempre perto de você. Então, olha só, o colostro ele pode começar a ser produzido desde a gestação. Desde ali, ó, do finalzinho do 3º trimestre, esse leite ele já pode começar a ser produzido. E aí eu recebi uma pergunta de uma amiga, né, de uma das meninas que nos seguem aqui, falando sobre, poxa, eu já pari, já tô com o bebê, mas eu ainda sinto a minha mama muito vazia. O que que acontece? Primeiro, é importante você entender que não deve jamais se comparar a nenhuma outra. Mãe, você é singular. Não se compare e não permita que ninguém fique te julgando, te condenando, te comparando com a mãe, com a vizinha, com a amiga, porque é o seu tempo. A descida do leite é no seu tempo. Então, o que que acontece? Vou dizer eu tive 3 gestações. Nas 3 gestações eu produzi colostro desde dos primeiros dias ali no 3º trimestre, vai dar 3, 6, depois do 6º mês mais ou menos, eu produzia muito colostro, de sujar muito a cama, travesseiro, eu ia tomar banho, jorrava leite, entendeu? Essa foi a minha realidade. Mas isso não quer dizer que eu vou dar mais ou menos leite do que uma mãe que só começou a produzir o colostro depois do parto. De forma nenhuma. A mãe que produz colostro depois do parto, até mesmo 24, 48 horas depois do parto, ainda está dentro da normalidade. Então você precisa se sentir segura com o seu corpo. Confie no seu corpo que o leite vai descer. Agora, o que é mais difícil é oferecer uma mama para o bebê, insistir numa pega, insistir numa sucção de uma mama que ainda não tem leite. E aí eu concordo plenamente que é difícil, mas aí você precisa ter fé. A amamentação, nesse momento, é preciso ter fé, acreditar que você sim vai ser capaz de amamentar e que é um processo, que você está dentro do processo e que está normal não ter essa produção de colostro, esse primeiro leite desde a gestação. O leite só vai descer, e aí olha, me ouça, o leite só vai descer se você oferecer a mama para o bebê sugar. Não tem jeito, porque o que que acontece? A mama precisa de estímulo, e aí a ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio do prazer, ele vai estimular a prolactina, que é o hormônio que produz o leite, que está aqui dentro, que vai produzir o leite. Ele precisa do estímulo da sucção. Precisa. É um processo. O estímulo do parto, as contrações uterinas, tudo isso vai favorecer para que haja esse estímulo da ocitocina, da prolactina, para que esse leite desça. Então é muito importante que haja o contato mãe e filho desde a sala de parto. E se você teve ou tem uma cesariana agendada, mesmo quem tem cesariana agendada, tá tudo certo, não tem problema. A anestesia não vai te impedir de descer esse leite. O que precisa é conversar com o seu médico e pedir a ele que tenha um parto humanizado, sendo imediatamente após o parto natural ou cesáreo, dar a mama para o bebê sugar. Isso sim é que vai fazer a diferença na hora da descida desse leite, desse primeiro leite, que é o colostro, ok?
Ufa! E aí, deu para entender? Gente, é muito importante você entender isso, sabe por quê? O que acontece? E eu entendo plenamente. Porque a mãe dar a mama e ainda ver o bebê 12 horas depois do parto, 24 horas depois do parto, e ainda você vê que a mama ainda não tem leite, ou às vezes tem muito pouco, e aí, meu Deus, o bebê ainda não mamou, ele tá com fome, tá chorando. Precisa insistir na mama. Não deixe, nem dentro ou fora do hospital, dar fórmula para o bebê, porque realmente isso vai atrapalhar na descida. Sem o bebê sugar, a mama não vai produzir esse leite como deveria. Então você estimula essa mama. Olha, é tipo assim, sabe? Utopia falar, mas tente ficar calma, sem muita ansiedade, porque o que vai acontecer? Todo esse estresse, ele cria um bloqueio para a produção do leite, e aí é muito difícil, tá bom? Eu sei que essa primeira fala pode ser assim muito impactante, mas eu quero que você conheça todos os detalhes, para quando chegar a hora você estar preparada para o que precisar, para ter leite, para não ter leite. Quero você preparada, segura, confiando em você, tá bom? Então esse é o nosso colostro. O danado do colostro, eles são vacinas, tem muita vacina. Ele é tipo assim, é um milkshake de vacinas, principalmente para mãe que ama uma visita. Eu amo uma visita. Amei ser visitada e amo visitar bebê recém-nascido mesmo, sabendo que não é o ideal. O ideal é que esse bebê receba visitas lá depois de 10 dias, 15 dias, 30 dias. O ideal seria isso, porque assim o bebê já está mais ambientado em todo esse processo mundo exterior, e aí ficaria mais fácil, mas a gente sabe que não. Mas caso você vá pedir para que a sua família dê um prazo, pelo menos uma semana, para visitar o bebê, converse antes, tá? Deixe a sua família, deixe seu marido, sua mãe, sua sogra, as pessoas mais próximas saberem o que você está sentindo, qual é o seu desejo, tá bom? Porque conversando sempre antes, não vai ter nenhum mal-estar, nenhum desconforto, né? E aí fica tudo mais fácil. Então, olha só, a composição do colostro, ele é transparente ou amarelado. Então, fique tranquilo. Gente, olha, o que eu mais tenho problemas é com as comparações. Que o leite da vizinha, que o corpo da vizinha. Então, eu insisto em você acreditar no seu corpo e naquilo que ele está oferecendo, tá bom? Então, o leite da vizinha era bem amarelinho, grosso, e o meu é transparente, parece água. Isso aqui, e tem gente que fala, isso aqui não vale de nada. Não, pelo amor de Deus, não pense assim. Cada gotinha de leite que sai importa, e é ouro puro aquilo ali, tá bom? Então esse primeiro leite, ele pode ser tanto amarelinho como pode ser transparente, e a cor não vai influenciar em esse ser melhor ou não que o outro, tá bom? A cor não vai influenciar. Qualquer um, amarelo ou não, é muito importante para você, ok? Deu para entender? Se o seu amarelinho ou transparente, tá dentro da normalidade. Já o leite de transição é o nosso segundo tipo de leite. Porque o que acontece? Entre o colostro, que é o primeiro tipo, e o último tipo, tem um aqui no meio, ó, que é o de transição. Esse leite de transição, ele ainda está se transformando. A composição dele, ele tem um pouco menos de proteína, mas ele tem mais gordura e também carboidrato. Porque aí, a partir da primeira semana, entre o 6º e o 15º dia. E, gente, não é nada cravadinho não, tá? Ah, dia 1, nossa, dia 11, dia 27, não, tá? Isso aqui a gente mostra para vocês de uma forma para que vocês apenas entendam que há datas
há datas ali para que tudo isso vá acontecendo, mas cada mulher pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, tá bom? E aí o que que acontece? Já nesse leite de transição, o bebê ele vai ganhando mais corpo, porque nos primeiros dias o bebê ele perde peso. O bebê perde peso. E aí a mãe fica louca, porque o bebê não nasce gordo, né? Ele já nasce magrinho e tal. Tem uns que já nasce bitelão. Todos eles, né? Foi bem mais magrinho e ainda perde peso. E aí, ó, deixa eu voltar de novo lá no assunto do início, com relação à dificuldade desse leite descer e tal. Porque o que que acontece? Demora para fazer essa pega, o bebê dentro da sua barriga, ele era alimentado, né, praticamente 24 horas por dia, porque minha filha, se você era como eu, comia até pedra, porque não tem jeito de fazer dieta durante a gestação, aí você enfia o pé na jaca. Então, o dia inteiro comendo, bebendo e o bebê blá, 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 só mandando para dentro o tempo todo. E aí, o que que acontece? Ele vem aqui para o mundo exterior, nesses primeiros 3 meses que a gente chama de esterogestação, que tudo isso acontece, o bebê perde peso sim, mas o corpo do bebê, ele já tem uma reserva, ele já nasce preparado para perder peso. Sim, ele já nasce preparado para perder peso. Então, essa perda de peso, mais ou menos 10% do peso dele, é normal, tá dentro do esperado, tá bom, mãe? Então, não fique louca, tá? Meu Deus, não tá tendo leite, tá demorando, o bebê tá perdendo peso, vou dar fórmula. Não dê fórmula. Espere. Se o pediatra te orientar, mãe, olha, a gente vai precisar organizar algumas coisas e tal, tudo bem. Mas não vá por si, por favor. Você tem um médico, um obstetra, tem um pediatra, procure sempre por ajuda, tá bom? Não dê fórmula antes que o médico oriente a fazê-lo, tá bom? Certo? Tranquilo? Tá, eu sei que é difícil, mas confie, tá bom? E aí a composição dele, então, é mais gorduras, é menos proteína, mais gordura, tem mais açúcar, o bebê vai começar a ganhar peso, você vai ver. E olha, o primeiro leite, ó, ele é proteína e hemoglobinas, que são os soldados de defesa. Você pode perceber que o primeiro leite, ele não vai ter gordura e carboidrato, minha amiga. Não. Então, os primeiros dias não vai ter gordura e carboidrato para esse bebê ganhar peso. Agora, a partir do 6º, a partir da 2ª semana, aí sim entra carboidrato e gordura nesse leite, aí o bebê vai começar a ganhar peso, tá bom? Então, não pense que o leite está sendo fraco, que não está sustentando, mas é a composição dele, porque nesse primeiro momento o que o bebê precisa é de vacina, é de soldados de defesa, e é exatamente isso que o bebê precisa e é exatamente isso que o leite produz para ele, tá bom? Ok? E aí, depois desse leite, nós temos o leite maduro ou leite definitivo. Aí sim, aí esse bebê vai ficar torinha, aquelas coxinhas que a gente ama apertar, que é uma delícia, os bracinhos gordinhos, gostoso, porque aí esse leite vai ter uma composição diferente. Aí ele vai ter gordura e nutriente. Aí esse bebê vai ficar fortão e extremamente nutrido. Entenderam? Aí sim o negócio pega. Os meus filhos, eles ficaram principalmente a primeira. Ela estava em sobrepeso, mas a médica linda, maravilhosa, a doutora Larissa, falava assim, dá peito, doutora, ela tá em sobrepeso, diminui a mamada, porque quando eu parei a minha primeira filha já é difícil, e ainda não era enfermeira, não tinha conhecimento de seu ninguém, e aí tudo era novidade, aprendendo com ela, cada pré-natal, e não tinha acesso à internet há 20 anos atrás, não tinha esse acesso, né? Todo esse conteúdo online, meu Deus. Aí, amiga, era numa vez por mês, no pré-natal, que você tirava as dúvidas. E aí ela falava, né, dá peito, mas não, pode dar. Doutor, mas ela tá muito gordinha.
E aí ela, não, pode dar. E é o que eu digo pra você, o bebê tá bem torinha, dá peito pra esse menino. Não, vou tirar uma mamada do dia. Tire nada. Dê em livre demanda. Porque aí, ó, é só saúde. Toda essa gostosura, esse sobrepeso é um sobrepeso de gorduras, de proteína, de nutriente, quer dizer que ele tá top das galáxias, tá bom? E aí, então agora você já entendeu. Esse leite é a partir do 25º dia. Então assim, o primeiro mês você não vai perceber esse ganho de peso, mas a partir do segundo mês é que esse bebê vai começar a produzir mais e mais gordurinhas e dobrinhas, tá bom? Gente, deu para entender? Vocês estão aí com alguma dúvida? Manda para nós, tá bom? Manda para nós que não tem problema. A gente para aqui e responde para vocês. Agora, com relação a esses leites, eu quero que você entenda o seguinte: cada leite tem a sua composição, tem a sua descida, só que algumas mulheres precisam de uma ajuda com relação à descida e à composição desse leite. E aí o que acontece? Aqui no Despertar a Amamentação, nós já temos uma live gravada como engordar o leite. Como engordar o leite. Depois dá uma passadinha lá, que aí você vai entender que tem algumas coisas que você pode se alimentar que vai favorecer essa composição do leite, tá bom? Mas isso aí são dicas para você buscar mais para que você tenha uma alimentação balanceada, adequada, com nutrientes e gorduras dentro do necessário. Porque o que acontece? Se a mãe ela tem uma alimentação muito errada, então evitar, se possível, doces, né? Então os açúcares, as gorduras, porque isso realmente pode trazer uma má composição nesse leite. Então, se você pode fazer uma alimentação para ajudar, é importante, tá bom? Então, como engordar o leite? E aí tem alguns alimentos, gente, e aí pode abusar dos cereais, abusar das castanhas. Ah, mas isso aí é muito caro. Não, mas tem outras coisas lá que a gente também fala, frutas, que também você pode melhorar essa composição do leite, porque como vocês sabem, né? Como vocês já sabem, o que nós comemos, o que nós bebemos, ele vai influenciar diretamente nesse leite e vai tudo pro bebê, tá bom? Agora, o colostro. O que acontece? Por que algumas mulheres têm uma descida de leite desde o início da gestação e outras mulheres não? Tudo isso vai ser da parte endócrina, da parte hormonal dessa mãe, entende? Mas eu preciso muito que vocês estejam muito tranquilas com relação a tudo isso, porque não importa se o leite vai descer antes ou se o leite vai descer depois. O importante é que ele desça e que você amamente, tá bom? E aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Esse leite, quando ele desce e desce muito no colostro, algo que acontece na mãe, principalmente de primeira viagem. Porque quando a mãe tem muito leite, desde esse colostro, às vezes ela pode sentir essa mama muito pesada. E aí é importante você ter alguns cuidados, como ordenha manual. A ordenha manual não é para ser feita em qualquer momento, mas se há desconforto, você precisa vir com essa ordenha manual para que você possa oferecer para o bebê uma mama não tão pesada, tão dura, túrgica, que aí vai sentir um desconforto na hora de fazer a pega. Então, se você consegue perceber desde a gestação ou ali naquele leite já maduro, né, aquele leite definitivo, onde a mama ainda mantém-se muito cheia durante o tempo todo, é importante você oferecer para esse bebê depois de fazer uma pequena ordenha. Depois de uma pequena ordenha, você oferece essa mama, vai ficar mais fácil a pega e vai ficar e não vai ter tanto desconforto na hora de amamentar, porque a mama muito dura, muito cheia, por causa disso pode trazer desconforto na hora de amamentar. Porque você sabe, amamentar não dói, mas se a mama já estiver dolorida
por estar muito cheia ou alguma outra situação, aí sim pode doer, tá? E aí, gente, leite anterior e leite posterior. Como que é isso? Depois ali do primeiro mês, o terceiro tipo de leite, né, falando assim, né, nessa terceira fase da descida do leite, esse leite maduro, o que que acontece? O leite, ele vai começar a ser produzido mais durante a amamentação. Porque o que que acontece? Os primeiros dias, aqueles 30 primeiros dias, você vai perceber que a sua mama, ela mantém-se cheia, pesada constantemente. Mas a passar dos dias, o que que acontece? Essa mama vai ficando menos cheia. Nossa, tô com pouco leite, aconteceu alguma coisa que eu não tô tendo mais muito leite como antes, minha mama não tá mais tão pesada como antes, e agora? Agora nada, tá tudo, ó, tranquilo. Porque o que que acontece? Os primeiros dias a mama sim vai estar sempre muito pesada, muito cheia de leite. Porque quando o bebê nasce, que ele começa a sugar, fica todo mundo louco, né? Vamos produzir os hormônios, a prolactina, e aí produz muito leite para suprir essas necessidades desse bebê, porque o corpo já sabe que ele vai perder peso. Então é todo um sistema trabalhando juntos para favorecer esse bebê. E aí o que que acontece? Quando o bebê ele começa a amamentar ali depois dos 30 dias mais ou menos, essa mama já não vai estar tão cheia. Então, nesse leite maduro, nesse momento, a mama vai produzir a partir da sucção. Eita! E aí nós temos mais um desafio para vencer. Sabe por quê? O que que acontece? Olha aqui comigo. Esse bebê... O que que acontece? Esse bebê aqui, ele estava acostumado a abocanhar a sua mama e já leitinho sair feliz da vida, tranquilo, entenderam? E aí, só que o que que acontece? Depois do leite de transição, que o leite maduro realmente vem para ficar, ele vai ser produzido durante a sucção. E aí o bebê, quando ele abocanha, que ele vai abocanhar e vai sugar, cadê meu leite? Cadê meu leite, mamãe? Cadê meu leite? Antes eu nem abri a boca direita, o leite já tava aqui, agora já tô aqui, ó, nada do meu leite. E aí o bebê vai ficar nervoso, vai ficar lá com os 3C, choroso, chato, e o que era o outro mesmo? Choroso, chato, e um outro lá que eu já esqueci o nome, mas vai ficar muito enjoado, porque ele estava acostumado a boca no peito ali, dá uma mexidinha, jorrava leite. Depois dos 30 dias, o leite maduro, ele vai ser produzido durante a sucção. E aí, minha amiga, você vai ter que ter paciência para acalmar. Posiciona bem esse rapaz aqui, essa moça. Posiciona, canta, lá, 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 e vai ali enganando, lá, 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 que aí ele vai até que esse estímulo na mama vai levar aqui, ó, a ocitocina vai falar assim, opa, bora lá trabalhar, tem bebê na área e tem que ter leite pra ele, e é rápido, porque o cara já tá nervoso, tá bravo, porque ele não tava acostumado com vida difícil, não. E aí o que que acontece? A ocitocina vai mandar a prolactina, dando a prolactina, bora lá, produzir leite, porque tem neném querendo mamar. E aí é um reflexo, ó, produz e demora um minutinho e tal, e aí esse leite começa a ser produzido e vai sugando, até que o leite vem, e aí o bebê pode amamentar. E aí, gente, é outro aprendizado, tanto para você quanto para o bebê, tá bom? O que que acontece? Ele vai entender na segunda mamada, na terceira mamada, dessa nova fase, que ele vai ter que se esforçar, e tem que se esforçar, porque aqui é a hora. Porque o que que acontece? A pega, nesses 30 dias, a pega já vai estar perfeita, beleza,
E aí ele vai abocanhar, e você já sabe como é que é a pega, né, meu povo? A pega perfeita, que não vai machucar seu mamilo, é abocanhar a areola. Porque o leite, povo, tá aqui, ó, na areola. Ele é produzido aqui e aí ele fica com os ductos mamários, fica aqui com os gângliozinhos, ó, cheio de leite. O bebê abocanha, tem que abocanhar toda essa areola de preferência ou grande parte. O bico vai ficar lá dentro da boca, no que ele faz a sucção, ele vai pressionar as esponjinhas lá dentro, cheia de leite, e esse leite vai goela abaixo, né? Boquinha abaixo. E aí o bebê vai amamentar. E aí nesse processo de leite maduro tem que ter muito cuidado, porque ele vai estar nervoso e ó, sabe o que aquele danado pode fazer? Morder seu bico, puxar seu bico. E aí não dê tapinha nele. Eu fiz isso. O meu, ai que tristeza, o meu mordeu o meu peito, só que ele já tava maiorzinho, né? E aí no que ele mordeu, paf, deu um tapinha na bunda dele. E aí, não, gente, ele nunca mais quis o peito. 6 meses, mas graças a Deus pelo menos deu 6 meses, né? E ele nunca mais. Então a gente tem que ter muita paciência, mãe. Ser mãe é padecer no paraíso. É verdade, já dizia o ditado. Ou é música, não sei. Mas é isso mesmo. Entenderam? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso, para que você não perca a paciência. Gente, ai meu Deus do céu, eu sei que às vezes deve ser um saco ficar me ouvindo falar assim, tenha calma, não fique nervosa, porque eu não tive calma, eu fiquei nervosa, e menino chorando, brigando no seu peito, e sei lá, tentando fazer, e menino blá, blá, blá. Mas, gente, faça o que eu falo. Já dizia também o ditado, eu acho. Faça o que eu falo, o que eu ensino. E aí vocês pedem a Deus ajuda para que quando chegar o momento, vocês realmente tenham essa paciência, porque o que acontece? Quanto mais ansiosa, mais nervosa a gente ficar, mais difícil é desse leite descer. Exatamente. Então, esses 30 primeiros dias, esses 3 primeiros meses de esterogestação, que é uma ambientação pós-parto, é trazer o conforto do útero para o bebê. Aqui eu já falei sobre esterogestação. Depois a gente vai fazer uma só sobre esterogestação para que vocês aprendam melhor. Mas ambientar o bebê no mundo exterior, assim como no útero, traz segurança e ele vai ficando mais calmo, ok? Deu para entender? Sim ou não? Gostaram? Então fica aí todas essas informações. Confie em você, confie no seu corpo, confie, acredite, insista. E saiba que cada mulher é singular. Não se compare, não permita que outros te comparem, não deixe dar fórmula para o seu bebê, muito menos em mamadeira. Meu Deus, corre da mamadeira. Eu sei que você comprou várias lindas, maravilhosas, só que você deixa ali, segura o máximo que você puder, tá? E o tititíssimo caso, né? Não tendo jeito, você dá. Mas evita bastante, tá bom? E aí, olha só, se você perceber e começar a sentir que realmente está muito difícil para o bebê pegar a mama nesses primeiros dias, não dê fórmula. Dê leite materno do banco de leite. Dentro da maternidade, em algumas, há banco de leite, tá bom? E então você pode pedir, eu não sei como que funciona aí na sua cidade, na sua região, se é de fácil acesso, mas procure se informar. Você já escolheu o hospital onde você vai parir o seu bebê? Dentro do hospital, se você quiser, se você precisar de leite materno do banco, eles têm um banco, têm acesso a um banco de leite. Então tudo isso você pode sim se informar. Não é pensar no pior, é se informar. Porque, gente, tudo que a gente faz, da hora que você descobre que tá grávida até pro resto da vida, é querer o melhor para o seu bebê, não é? É assim com todas nós, tá bom? E nós sabemos que pro bebê, pelo menos até os 6 meses, o melhor, mas de muito longe,
o melhor é o leite materno, tá bom? Ok? A nossa live termina por aqui. Muito obrigada a todas vocês que nos acompanharam. Espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, compartilhe. Compartilhe com uma mulher que também precisa, né, de todas essas informações, até mesmo para que ela não fique na neura, né? Porque, gente, olha, durante a gestação, principalmente nos primeiros dias, a gente fica um passo da loucura. Eu sei exatamente como é isso, tá bom? Então, a todos vocês, muito obrigada. Se inscreve no nosso canal, deixa lá o seu like, compartilha se fez sentido, se te agregou coisa boa de alguma forma, porque tudo isso vai não só ajudar a sua amiga, a sua conhecida, mas também vai ajudar o nosso trabalho, nos encorajando a caminhar firme e forte para levar até vocês uma maternidade segura, confiante, para que você seja mais que capaz de tomar todas as decisões melhores para você e também para o seu bebê, tá bom? Ó, um beijo para vocês e muito obrigada. Tchau, tchau!